No registro histórico, Martin Luther King Jr. se destaca como um farol brilhante que defendeu a justiça, a igualdade e a esperança. Nascido em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, ele se tornou um líder carismático e incansável defensor dos direitos civis. Durante as décadas de 1950 e 1960, ele surgiu como uma figura icônica na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Sua vida foi marcada por uma resistência pacífica e uma busca inabalável pela liberdade, inspirando milhões de pessoas a se oporem à discriminação e à segregação. Por meio de seus discursos poderosos e do compromisso inabalável com a não-violência, Martin Luther King deixou um legado duradouro que transcende gerações. Ele nos lembra que a realização do sonho de igualdade e justiça é uma responsabilidade coletiva que todos nós devemos assumir. Neste vídeo, exploramos a vida e o impacto duradouro desse ícone dos direitos civis que mudou o curso da história americana. Martin Luther King, um pastor batista americano, ganhou destaque como líder na longa luta dos afro-americanos por direitos plenos, liderando essa causa desde 1955. Filho de um ministro batista, Martin Luther King formou-se em teologia na Universidade de Boston. Desde cedo, ele estava ciente da segregação social e racial que afetava os afro-americanos em seu país, especialmente nos estados do Sul. Tornando-se pastor batista, assumiu a liderança de uma igreja em Montgomery, Alabama, em 1954. Logo demonstrou seu carisma e compromisso determinado em defender os direitos civis por meio de métodos pacíficos, inspirando-se na teoria da desobediência civil de Mahatma Gandhi e Henry David Thoreau. Essas mesmas fontes inspiraram simultaneamente a luta de Nelson Mandela contra a discriminação racial na África do Sul. Em agosto de 1955, Rosa Parks, uma simples costureira negra, foi presa e multada por sentar-se na seção dos brancos de um ônibus. King liderou um amplo boicote que durou mais de um ano em protesto contra a segregação nos ônibus urbanos. A reputação de Martin Luther King se espalhou rapidamente pelo país e ele logo assumiu a liderança do movimento pacifista americano, primeiro por meio da Conferência de Liderança Cristã do Sul e, mais tarde, por meio do Congresso de Igualdade Racial. Além disso, como membro da Association for the Advancement of Colored People, Associação para o Progresso das Pessoas de Cor, ele abriu outra frente para melhorar as condições de vida de sua comunidade. Em 1960, ele usou uma manifestação espontânea de estudantes afro-americanos em Birmingham, Alabama, para lançar uma campanha nacional. Nessa ocasião, Martin Luther King foi preso e depois liberado graças à intervenção de John Fitzgerald Kennedy, então candidato à presidência dos Estados Unidos. No entanto, ele conseguiu que os afro-americanos tivessem acesso igualitário a bibliotecas, refeitórios e estacionamentos. No verão de 1963, a luta de Martin Luther King atingiu um de seus pontos altos quando ele liderou uma grande marcha em Washington, da qual participaram cerca de 250 mil pessoas. Durante esse evento, ele proferiu o famoso discurso intitulado I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, um belo discurso em favor da paz e da igualdade entre os seres humanos. King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Kennedy, que se comprometeu a intensificar as políticas contra o segregacionismo nas escolas e a abordar a questão do desemprego, que afetava especialmente a comunidade negra. Apesar das boas intenções do presidente, que mais tarde seria assassinado, e da forte mensagem ética de Martin Luther King, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1964, parecia que essas medidas não eram suficientes para conter o avanço dos grupos nacionalistas de cor que se opunham à integração e defendiam a violência, como o Black Power, os Panteras Negras e os muçulmanos negros. A permeabilidade dos grupos de cor, especialmente os que viviam nos guetos de Nova York e em outros estados do norte, a influência desses grupos violentos representava uma ameaça ao cerne da mensagem de King, que era o pacifismo. Em março de 1965, Martin Luther King liderou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis que marcharam quase 100 quilômetros de Selma, onde havia ocorrido violência racial, até Montgomery. A luta de King teve um fim trágico, e em 4 de abril de 1968, ele foi assassinado em Memphis por James Arley, um criminoso comum branco.
Enquanto seu funeral estava sendo realizado na igreja Eden Ezer, em Atlanta, uma onda de violência se espalhou pelo país. Hay, preso pela polícia, admitiu o assassinato e foi condenado com base em provas circunstanciais. Anos depois, porém, ele se retratou e, com o apoio da família King, solicitou a reabertura do caso e um novo julgamento. Martin Luther King adotou uma estratégia de ação não violenta, inspirada no exemplo do pacifista, político, pensador e advogado indiano Mahatma Gandhi. Infelizmente, como mencionado acima, o destino trágico parece se abater sobre os defensores da não-violência, como seu professor Gandhi. Martin Luther King foi assassinado 4 anos depois. A filosofia e a ação de Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Igualdade racial e dignidade humana. Martin Luther King considerava a igualdade racial como um elemento essencial da dignidade humana. Essa igualdade era sustentada por princípios democráticos e morais, e ele era um grande defensor da democracia. A ação não subversiva. King não defendia a violação da lei, mas argumentava que leis injustas não deveriam ser obedecidas, pois eram contrárias à lei moral. Ele não via a luta pelos direitos civis como subversiva ou revolucionária, mas como uma busca justa pela igualdade. Em sua luta, King adaptou e desenvolveu o conceito de não-violência de Mahatma Gandhi, aplicando-o de forma criativa em campanhas antissegregacionistas. Isso lhe deu uma liderança proeminente no movimento dos direitos civis americanos, rendeu-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e, tragicamente, resultou em seu assassinato por um racista fanático em 1968. Após a morte de King, o movimento negro-americano tomou um rumo mais revolucionário e violento, afastando-se da inspiração cristã e liberal de King. Apesar disso, a memória de King ainda é reverenciada e amada pelas massas desprivilegiadas de sua raça. No mesmo ano do Nobel, o presidente Lyndon Johnson, sucessor de Kennedy após o assassinato, sancionou a Lei dos Direitos Civis, que consagrou a igualdade de todos os cidadãos. De acordo com King, os negros tinham que abandonar sua neutralidade política abstrata para formar alianças eleitorais mais próximas e apoiar candidatos dignos, porque a influência dos negros no poder político é importante. Somente assim o verdadeiro objetivo da liberdade seria alcançado, porque o destino dos negros está ligado ao de toda a América. Mas agora é a sua vez de comentar. O que você acha desse personagem? Estamos ansiosos para ler você nos comentários. Se você achou o vídeo útil, agradecemos se você a curtira para apoiar nosso projeto e, se você se inscreveu, obrigado por assistir e até o próximo.